E aí pessoal, tudo bem galerinha? Fale você jogador, acompanhe a nossa aula, segunda aula de cinemática, parte conceitual, chama o VT! Então vamos lá pessoal, na sequência aqui na aula de cinemática, né, os conceitos de cinemática. A nossa primeira aula está aí no canal Cinemática 01 e a gente vai aqui falar um pouquinho mais sobre essa parte importante da mecânica chamada cinemática, tá bom? A gente vai dar alguns exemplos ainda sobre os últimos temas que a gente trabalhou na aula inicial, que foi movimento, repouso e ponto de referência. Vamos exemplificar com alguns dos fenômenos que ocorrem na natureza, tá? Vamos maximizar aqui rapidinho. Maximizar esse slide para a gente entender aqui um pouquinho do que está querendo ser dito. Aqui, a gente tem aqui o movimento e sua relação no dia e noite, envolvendo aí Terra e Sol, e o movimento, a trajetória em torno do Sol, né? A trajetória da Terra. Então a gente tem que, no caso está sendo relatado aí nesse slide, a rotação da Terra, que é o movimento aí dela em torno do próprio eixo, e o movimento também, aí a imagem descreve também a questão do movimento de translação, né, que seria o movimento da Terra em torno do Sol. Então, translação é o movimento da Terra em torno do Sol e rotação é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Esses dois movimentos associados a esse fenômeno da física, esse fenômeno da natureza, surge aí o que nós conhecemos como dia e noite. O slide traz para a gente uma definição, né, a rotação da Terra, movimento que ela executa, responsável pela alternância entre o período de tempo ensolarado e o período de tempo sem incidência solar direta, conhecidos como dia e noite. Então, um movimento importante, esse movimento, levando aqui para a nossa primeira aula de cinemática, ele está relacionado com o contexto, né? Porque movimento em torno do Sol, né? Movimento em torno do seu próprio eixo. Então, existe a definição de movimento para poder exemplificar aí a questão do que a gente conhece como dia e noite, que nada mais é a incidência direta e a não incidência direta de Sol. Então, quando a face da Terra aqui está voltada para o Sol, né? Quando aquilo está acontecendo no espaço-tempo, a gente tem naquela lateral da Terra o que a gente chama de dia. E quando ela não está voltada para a Terra, por conta do movimento de rotação e translação da Terra, a gente chama de noite, né? Então, movimento, aí a gente tem várias situações, vários exemplos de movimento, de repouso, e a gente está exemplificando nesse slide uma situação aí do dia a dia, né? Vamos passar para o slide seguinte. Então a gente vai falar um pouquinho também do outro movimento importante, que é o movimento das correntes marítimas. Aí o slide traz para a gente aqui, interessante, a existência das correntes marítimas está ligada ao movimento de rotação da Terra, né? Então esse movimento de rotação da Terra influencia na questão das correntes marítimas, né? E alguns fatores aí, como vento, temperatura, salinidade, relevo submarino, todo esse movimento da Terra em torno do seu próprio eixo influencia também na questão do movimento das águas, né, dos mares e oceanos, tá bom? Importante também uma outra aplicação, a definição de movimentos. Então, existem as correntes, né, as correntes marítimas, elas são reais. Existe um mapa aqui interessante também, cadê? Um mapa aqui legal, olha, esse mapa aqui exemplifica o movimento das correntes quentes, né? Consegue visualizar aí, e as correntes frias aqui embaixo, mais próximo da Antártida, né? Lá em cima também, próximo da outra região, do outro polo da Terra, né? Então você tem aí o movimento de correntes frias e correntes quentes, né? E isso aí influencia muito o comércio, né? O comércio naval, a economia dos oceanos, né? E é importante que se conheça, né, que eles conheçam o formato dessas correntes para poder aproveitar, né? Eu acredito que isso está relacionado com a economia de combustível, né? E assim vai.
Outro exemplo de movimento, né? Movimento das águas. Na sequência. Aqui, pessoal, a gente começa a falar sobre a linguagem matemática do movimento. Muito na física ocorre em função de uma má orientação nesse momento, né? Quando começa a inserir a descrição matemática da natureza, existem muitos alunos aí que vão ficando pelo caminho. Então aqui a gente vai procurar fazer de uma forma bem tranquila, bem leve, bem suave, para que vocês todos possam acompanhar e não desistir do aprendizado de física. Então um dos primeiros conceitos aí que está ligado à cinemática, ao mundo da descrição da natureza, é o de posição, né? Posição que a gente vai representar por essa letra, que na física tem muito isso, né? A gente utiliza as letras do nosso alfabeto para representar grandezas físicas. Então o que a gente vai começar agora a mostrar para vocês são as grandezas físicas, né? Na verdade é isso. A gente vai começar a trabalhar com o cálculo dessas grandezas. Então aqui eu tenho uma grandeza física, né? Tem uma aula aí falando sobre isso, né? no canal, uma grandeza física. E essa primeira grandeza física é a grandeza chamada posição, representada pela letra S. Então, de um ponto material é o lugar que o móvel ocupa em relação ao referencial adotado. De novo, a gente vai ter que adotar um referencial, tá? Então, ele está na posição qual? Qual é a posição? Em relação ao quê? Né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que esse seja o nosso referencial, esse ponto bem aqui, ó. Essa é a nossa posição, que a gente vai chamar de referência, né? A origem da contagem aí é o zero. A gente vai adotar esse ponto aqui. Então ele é o nosso referencial, tá? Seria o nosso S igual a zero, a origem dos espaços, tá bom? Origem dos espaços é a nossa referência para esse desenho nosso aí. Aqui está desenhado aqui uma trajetória, isso aqui é uma trajetória com pontos, né? Com demarcações de posições. Então eu tenho uma bolinha aqui, olha a bolinha ocupando a primeira posição, vamos supor, ela está bem aqui. Em relação à origem, ela está a -2, ela está para a esquerda, então -2. Né? Depois que ela passa pela origem, ela ocupa essa outra posição, bem aqui, ela passou pela origem, ela está bem aqui. Aqui ela já está na posição +2. Então, e assim por diante. Então a gente vai nomeando aí as posições de acordo com o nosso referencial. Então ela está a quantos metros do nosso referencial? Não, ela está em cima do nosso referencial, então a posição dela é S igual a zero. Não, ela está a 2 metros à direita, então a posição dela é +2. Ela está a 2 metros à esquerda da origem, né? A origem dos espaços. Sempre quando você ouvir falar a origem dos espaços é zero. Origem dos espaços é zero, tá bom? Então S, a gente começa aqui a falar na nossa linguagem matemática para física, S vai ser posição, tá? E a gente vai sempre nomear isso aí. S igual a quanto? Em relação à origem. Em relação à origem, ele está bem aqui, vamos supor, vamos dar continuidade aqui. Ele está bem aqui agora. E aqui é 8. Então a bolinha está ocupando essa posição aqui. Está andando, mas nesse exato momento aqui, daqui a pouco a gente fala sobre o tempo, e nesse exato momento ele está S igual a 8 metros. Aí, a gente está chamando as posições aqui de metro, a unidade. S igual a 8 metros. Tá bom? Pronto. Definimos o que é posição, certo? Posição é o lugar em relação ao referencial, lugar exato onde ele está. Vamos dar sequência. Vou mudar aqui minha posição, beleza? Vou colocar minha imagem bem aqui. Cadê? Bem aqui. Tem. Agora, o que é o deslocamento? Bom, deslocamento a gente vai usar na matemática essa letra aqui. Essa letra delta. Tá? Letrinha delta e o S do lado. O que significa o delta na física? Em outras também. O delta simboliza uma variação. Variação. Sempre vai ser isso. Uma variação. Como é que você calcula uma variação? Você vai sempre pegar o valor final menos o valor inicial. É assim que você calcula qualquer variação. Sim, qualquer delta sempre faz assim. É uma variação. Como é que você calcula? Valor final menos valor inicial. Por exemplo,
Esse carro aqui tem a origem, que é o nosso ponto de referência, né? Origem é 0. Aí ele está bem aqui no primeiro momento. No primeiro momento ele está aqui. Depois ele está aqui. Como é que eu calculo a variação? Variação do quê? Dessa posição, que é o que a gente vai chamar de deslocamento. Deslocamento vai ser a mesma coisa que variação da posição. A gente vai depois explicar a diferença entre variação da posição, vou colocar aqui as palavrinhas que a gente pode usar para esse ΔS. Variação da posição. Podemos também utilizar, como ele coloca aí, deslocamento. Deslocamento. Podemos utilizar, deixa eu ver, variação da posição, deslocamento, espaço percorrido. Podemos utilizar espaço percorrido também. Espaço percorrido. Tá bom? Só que o que a gente está fazendo aqui é uma análise que a gente vai chamar de escalar. É uma análise escalar. O que significa dizer escalar? Eu quero saber o valor. Tá? Eu quero apenas descobrir o valor, né, que ele andou aqui. Então, como é que eu... Só isso. Mais para frente, eu vou te explicar a diferença do escalar e do vetorial. Não é agora, eu vou fazer depois isso. Vetorial. Aí eu vou mostrar para vocês que existe uma diferençazinha bem aqui. Tá bom? A gente vai fazer uma diferença entre esse conceito, quando eu analiso ele escalarmente, e quando eu estou analisando ele vetorialmente, aí vai existir uma diferença nesses dois termos aqui. A gente vai diferenciar eles. Agora a gente vai falar só sobre o aspecto escalar. Quero saber o valor apenas. O valor, o que eu faço? Eu tenho que pegar a variação, tenho que descobrir a variação. Variação de quem? De S. Quem é S? Posição. Variação da posição. Ou deslocamento, ou espaço percorrido. Vamos chamar assim para ele. Escalarmente eu posso chamar dessa forma, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o final, a posição final, e subtrair da posição inicial, só isso. Por exemplo, se aqui fosse 2 metros essa posição e aqui fosse 8 metros essa posição, como é que você calcularia o ΔS? O ΔS você iria calcular fazendo final. Quem é o final? Qual é a posição final dele aqui? A segunda posição. 8 metros menos a posição inicial, que é 2 metros. Pronto, você tem a variação. A variação é de 6 metros. Pronto. É o que ele andou. Entre a primeira posição e a segunda posição, ele andou 6 metros. Se você pegar essa região aqui, né? Essa região aqui, ela corresponde a 2 metros. Pronto. Só isso. Acabou o deslocamento, acabou aí a nossa variação na posição. Seria isso. Aí vamos dar sequência. E o que é o intervalo do tempo? Mesma coisa, a gente só está mudando a grandeza. Ainda agora eu estava analisando espaço, agora eu vou analisar tempo. Então, para aquela diferença de espaço lá, para aquela diferença de posição, quanto tempo ele gastou? De novo, você vai fazer a variação do tempo. Variação de alguma grandeza. Variação, no caso aqui, do tempo. Então, você vai pegar o tempo, que eu vou chamar de tempo final, menos o tempo, que eu vou chamar de tempo inicial. A nomenclatura para isso aqui, você pode usar TF só, se quiser, ó, TF, né, final, né, menos TI de T inicial. Você pode usar o T sem nada para o final e o T bolinha. Alguns livros usam assim, para inicial, esse aqui para final e esse aqui para inicial, fica a seu critério. Tá bom? Você pode adotar o que o livro está, né, colocando aí como exemplo, ou você pode fazer sua nomenclatura, desde que você não esqueça que toda variação em física, toda variação é sempre algo final menos algo inicial. Então vamos supor, vamos colocar valores aqui, vamos supor que aqui, olha, quando a gente começou a contar o tempo, aqui fosse 0, você começou a contar, né, 0, e bem aqui passou 2 segundos, vamos supor, bem rapidinho. Então, como é que você faz para calcular a variação do tempo? A variação do tempo vai ser final, que é o 2 segundos, menos inicial, que é o 0.
Então, claro que essa variação do tempo aí, é óbvio que ela é 2 segundos, né? Não coloquei aqui no início, mas a gente está trabalhando com a variação do tempo, que é tempo final menos tempo inicial, tá bom? Beleza? Variação do espaço, variação da posição. Desculpa, variação da posição e variação do intervalo de tempo, que você pode também chamar de variação do tempo, né? Ou intervalo de tempo, tanto faz, tá bom? E agora, pessoal, surge a primeira grandeza física importante para vocês, né, dentro da cinemática, que é a grandeza chamada de velocidade média, tá? Velocidade média. Lembrando sempre que a gente está analisando sobre uma óptica escalar, tá? Então eu vou chamar isso aqui, nesse primeiro momento, de grandeza escalar. Continue assistindo os vídeos do professor Rogério no canal Física News, que você vai verificar por que eu chamei a atenção nisso. Isso aqui é uma grandeza escalar. O que me interessa aqui, descobrir um valor. Descobrir um valor. Apenas isso. Um valor que represente tal grandeza. No caso aqui, a velocidade. Então, você já ouviu muito falar sobre velocidade. Tipo, o cara bateu a 100, estava a 100 quilômetros por hora. Isso é velocidade? Agora o conceito, a definição, você entender isso aí, né, o que é velocidade, o que significa 100 km por hora, isso é importante acima de tudo. Né? É claro que você precisa saber calcular. O cálculo da velocidade média é muito simples se você já aprendeu o que é variação da posição, o que é intervalo de tempo. O cálculo é simples, só vai acompanhar para vocês até o final do ensino médio. Né? O cálculo da velocidade média, basta você pegar aquele valor que a gente descobriu lá de espaço, variação de espaço, e dividir ele pelo intervalo de tempo. Quando você faz isso, você está encontrando o que a gente chama de velocidade média. Agora, o que me chama a atenção é que muitos alunos até conseguem, às vezes, entender o professor falando sobre isso aqui. Você vai colocar um número aqui em cima e dividir pelo tempo que ele gastou. O espaço que ele andou e o tempo que ele gastou para andar aquele espaço, você descobre a velocidade. Agora, qual a interpretação desse valor? Isso aqui talvez seja a parte mais importante, 100 km por hora. Isso aqui é importante, definir o que é isso, o que significa, por que é quilômetro barra hora? Porque em cima é espaço, se é espaço, é unidade de espaço. Quais são as unidades de espaço? Né? Espaço, posição, quais são as unidades? Espaço. A gente trabalhou em uma das aulas de vídeo aí. Você tem o metro, você tem o quilômetro, você tem, aleatório, estou colocando aqui, tá? Centímetros e assim por diante. E quais são as unidades de tempo? Né? As unidades de tempo. A unidade de tempo é hora, né? Minuto, segundo, né? Dia, ano e assim por diante. Então, por isso que fica hora é quilômetro, porque é espaço em cima, quilômetro, e embaixo hora, porque é tempo. Por isso que fica então quilômetro barra hora, quilômetro por hora. Agora qual o significado? O significado de 100 km por hora. Quando você calcula isso e encontra 100 km por hora, o significado é o seguinte: aqui é 1 hora e aqui é 100 km. Né? Então isso significa o seguinte: a cada 1 hora, esse automóvel que possui essa velocidade aqui, a cada 1 hora, ele percorre 100 km. Essa é a definição. Essa é a definição de velocidade. Tá? Então você encontrou aqui um valor, 10 metros por segundo. Isso é o que? Velocidade, metros barra segundo. Toda vez que você encontrar um valor acrescido dessa unidade, metros barra segundo, centímetros barra minutos. Sempre espaço por tempo. Você vai definir, espaço por tempo. Aqui eu tenho espaço, metro e segundo, tempo. Não precisa nem do valor para você saber que isso aqui é velocidade. Só de ter a unidade, metros barra segundo, é velocidade. Toda vez que isso aqui aparecer, velocidade, 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 tá bom? Então o que significa 10 metros por segundo? Vamos lá, você que está assistindo o vídeo, responda comigo aí. 10 metros por segundo significa que a cada 1 segundo, o que ocorre a cada 1 segundo aqui para esse valor dessa velocidade média? O que ocorre? A cada 1 segundo, o móvel percorre quanto? Já respondeu aí, né? Percorre 10 metros. Esse é o significado para essa velocidade. A cada 1 segundo, o móvel percorre 10 metros. Tá bom?
Então agora eu vou apagar isso aqui e a gente vai tentar entender um pouquinho melhor como encontrar o valor. Vamos apagar aqui. Beleza, rapidinho, vou acelerar o vídeo aqui. Não vou editar essa parte de aceleração que eu ainda sou amador para poder mexer nessas edições. Vocês me perdoem. Então, vamos apagar aqui, ter um pouquinho de paciência. Você pode aí, claro, acelerar o vídeo para não ter que ver eu apagando isso aqui tudinho. Beleza, vamos pegar de novo a canetinha e entender como foi que ele calculou aqui a velocidade. Olha, perceba que aqui já tem até um cálculozinho feio, ele usou um exemplo aqui para vocês, né? Usou a equação, está aqui a equação, ó, delta S por delta T. Essa é a padrão, né? Padrão aí para calcular a velocidade. Espaço em cima e embaixo tempo. Sempre vai ser assim que você vai calcular a velocidade. Ele pegou aqui, olha, variações aqui, né, da posição. Ele pegou, deixa eu tentar entender aqui, ele coloca assim, um rapaz, ele coloca aqui a definição, né, eu não li a definição, eu falei, né, é determinada pela razão é divisão entre deslocamento e intervalo de tempo. É isso que a gente está fazendo aqui, ó, deslocamento e intervalo de tempo. Aí ele pega aqui, ó, ele saiu do 2, depois 4 segundos, depois 6 segundos, depois 8 segundos. Se a gente fizer diferente do que ele fez aqui, ó, pegar isso aqui como primeira posição inicial e também tempo inicial. Tá? Isso aqui, esse último aqui, a gente pega como posição final e tempo final. Vamos chamar aqui de... Eu falei uma coisa, escrevi outra. Vamos chamar aqui de... Opa, o que aconteceu? Ele voltou aqui. Vou dar uma acelerada aqui. Vamos chamar isso aqui, deixa eu apagar. Em vez de... Ó, deixa eu obedecer o que eu coloquei no início do vídeo. Vocês podem usar como vocês quiserem. Izinho de inicial e Izinho de inicial, tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos dizer que o 2 segundos é o tempo inicial e que o 10 metros é a posição inicial. Então, se a gente fosse calcular aqui separadamente, né? A gente, separado aqui, vamos primeiro calcular esse cara aqui. A gente ia pegar final, né? Final menos inicial, ó, para o espaço. Então vamos calcular a variação da posição. Final. Qual é a posição final dele aí? 40 metros. Vou colocar aqui. 40 metros. Menos qual era a posição inicial dele? 10 metros. Quanto é que vai dar isso aí? 40 menos 10, 30 metros foi o que ele andou. Pronto. 30 metros, tá bom? E agora vamos calcular o tempo dele. O intervalo de tempo para esse espaço. Então eu pego as variantes, tudinho. Aqui é o inicial e aqui é o final. Então vamos pegar final, tempo final, menos tempo inicial. Então esse nosso intervalo de tempo vai dar quanto? Quanto é o final? O tempo, 8 segundos. E o inicial, 2 segundos. Então se você fizer aí essa subtração, vai dar 6 segundos. Pronto. Foi por isso que o cálculo dele lá embaixo dá quanto? 5. Por que dá 5? Porque se você pegar aí espaço, variação da posição, espaço e o intervalo de tempo, vamos substituir os valores. Quanto é que a gente contou do ΔS nosso lá? Ele andou quanto? Qual foi o intervalo, né, da posição? Qual foi a variação da posição? 30 metros. Para esse 30 metros ele gastou quanto tempo? Ele gastou 6 segundos. Olha aparecendo a unidade aí, ó, metros/segundo. Então 30 dividido por 6, 5, e em cima está metro e embaixo está segundo. Qual o significado físico? E é a parte mais importante dessa aula. Qual o significado físico dessa resposta? A cada 1 segundo, o móvel percorre quantos metros? 5 metros.
Esse é o significado físico para 5 metros barra segundo. Pronto. Aqui é porque ele fez para cada um desse aqui, né? Esse cálculo ele fez para esse, depois ele fez para esse, depois ele fez para esse. E ele observou uma coincidência, ele existe. Se ele pegar para cada um aí, existe uma coincidência. Cada divisão dessa aqui, ó, 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 4, 5. 30 dividido por 6, 5. 40 dividido por 8, 5. É porque o móvel aqui possui uma constância na sua velocidade. Ele não está indo nem mais rápido, nem mais lento. Ele está sempre na mesma pegada, vamos chamar assim, né? Então, se ele está sempre na mesma pegada, qualquer intervalo de tempo igual que eu pegar aqui em cima, perceba que ele tem aqui, ó, a cada 10 metros ele gasta 2 segundos. Você percebeu isso? Ó? De 10 para 20 ele gastou 10 metros. E aqui quantos segundos ele gastou? 2 segundos. Ó, de 2 para 4, 2 segundos. Está vendo? Aqui de novo, ó, de 20 para 30 ele andou 10 metros. Quantos segundos ele andou? De 4 para 6 ele andou 2 segundos de novo. Então é porque existe uma constância nas passadas dele. Então, para qualquer intervalo que eu fizer aqui em cima de tempos iguais, aqui ó, de 2 para 4, ou de 4 para 6, ou de 6 para 8, sempre vai dar o mesmo valor. Isso significa que o cara está na mesma pegada, está sempre percorrendo, a cada 1 segundo ele está percorrendo 5 metros. Então, em 2 segundos ele percorre 10 metros. Essa é a definição de velocidade. Acompanhe as próximas aulas, a gente vai dar sequência nessa linguagem matemática para que você comece a ficar craque em física. Pessoal, para quem não é ligado no canal, para quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e até a próxima aula. Valeu, um abraço.